Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. 1 Crônicas 17:20. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Aleluia. Mensagem dessa noite: o que acontece depois da adoração? Nós lemos apenas um verso, porque se nós lêssemos o contexto necessário aqui seria meio prolongado, mas nós fomos objetivos. Senhor, não há outro como tu. Nós sabemos que o Senhor é o único. Quem disse isso foi Davi. Nessa mensagem, hoje, você vai aprender algumas coisas que vão enriquecer a seu momento de adoração a Deus. Você vai aprender que a adoração era o sucesso na vida de Davi e na vida de Salomão, seu filho. E você vai aprender também 4 coisas que acontecem depois de um momento de adoração. É tudo isso que você vai aprender. Agora, para a gente ir desde o comecinho, porque, afinal de contas, já aprendemos em seminários e em teologia, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então nós pegamos aqui apenas o verso 20, mas eu preciso agora te passar todo o contexto. Queridos, aqui Davi estava contente com tudo que já estava vivendo em Deus, com a comunhão que ele tinha para Deus, e Davi chega para Natã e diz assim: Natã, profeta, eu moro numa boa casa, mas Deus habita em tendas. Eu quero fazer para Deus um santuário, uma casa fixa, porque agora não há mais necessidade de ficarmos andando para lá e para cá, e agora temos um lugar fixo. O profeta Natã diz: ó rei, faça tudo conforme está no seu coração, que Deus é contigo. E o Natã foi embora. Só que quando foi de noite na casa de Natã, Deus desenrola um rolo de mistério muito grande e diz: Natã, volte para Davi e conte tudo que eu vou lhe dizer. Então o Natã volta para Davi e diz: Davi, eu tenho uma mensagem de Deus para você. E o Natã chega e começa a dizer algo fantástico. Sabe aquela coisa que Deus vem e começa a ministrar no seu coração, que é lindo e maravilhoso? Deus então, através do profeta, diz: Davi, eu nunca te pedi que formasse uma casa para mim. Não há necessidade disso, porque isso eu vou dar para o seu filho ter essa honra de fazer. E Deus dá um mistério tremendo para Davi e diz coisas lindas para Davi. Ele diz que amava Davi demais, e por causa do amor que ele tinha para Davi, ele prometeu que nunca ia faltar alguém da casa de Davi para ser rei. E Deus dá uma declaração de amor fantástica para Davi. E Deus vai falando mistérios fantásticos. São mais de 6 versos, onde Deus, através de Natã, fala coisas lindas para Davi. Aí sabe o que Davi faz? Depois de tudo isso, Natã termina o recado e vai embora. E o que o rei Davi fez? Aqui começa a ministração, até aqui foi a introdução. O rei Davi, diz o verso 16, que ele entrou na tenda, entrou no santuário, se assentou e orou. Só que a oração de Davi, se você em casa ler do verso 16 até o verso 20, você vai ver que a oração de Davi nada mais era do que uma grande adoração. A oração que fluiu da boca de Davi era uma adoração. Porque, meu irmão, existem várias formas de nós adorarmos a Deus. Você adora a Deus quando você oferta e quer ver a obra de Deus crescer. Você adora a Deus quando você louva, como cantamos aqui essas canções espirituais. Você adora a Deus com a sua dança. Você adora a Deus com as suas palavras de gratidão. Você adora a Deus com a sua vida, sendo uma pessoa reta diante de Deus. E você adora a Deus quando você ora também. Porque o Davi era um homem que, quando ele escrevia aqueles salmos lindos, ele estava adorando a Deus com aquelas orações cantadas. Porque louvor, muitas das vezes, é o quê? Uma oração cantada. Já parou para perceber isso? Muitos louvores são orações cantadas. Então a oração de Davi foi uma grande adoração. O Davi entra no santuário, se assenta e começa a dizer: Senhor, eu reconheço que o Senhor é maravilhoso. Eu reconheço que o Senhor tem sido comigo desde o começo. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem sido para minha família e pelo Senhor ter dado promessas lindas. É que nós começamos no verso 20, tá? Mas antes está dizendo isso. Queridos, o que nós entendemos aqui para ir projetando bem essa palavra
é que Davi, ele reconheceu a grandeza de Deus e como ele era pequeno. Aqui está uma das primeiras revelações dessa noite. Queridos, a nossa adoração a Deus, Deus se agrada da nossa adoração quando ela está carregada de reconhecimentos. Senhor, eu reconheço que se não é o Senhor na minha vida, eu já tinha sido destruído. Eu reconheço que o Senhor é o ar que eu respiro. Eu reconheço que o Senhor tem sido bom. Eu reconheço que apesar das dificuldades, se não fosse o Senhor na minha vida, estaria bem pior. Senhor, eu reconheço, Davi reconheceu. Senhor, eu reconheço o que o Senhor tem feito. Eu reconheço o que o Senhor tem prometido. Eu reconheço o que o Senhor tem realizado. A oração de Davi era carregada de reconhecimentos. A adoração de Davi era carregada de reconhecimentos. Duro é saber que tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer as grandezas de Deus. Tanto é que lá em Zacarias capítulo 8, verso 10, diz que não devemos desprezar o dia das pequenas bênçãos. Ou seja, até mesmo nas pequenas bênçãos, nós temos que engrandecer ao Senhor. Até mesmo nas pequenas bênçãos, nós temos que dizer, olha, eu reconheço que foi Deus que me deu essa vitória. E o Davi continua, e nos reconhecimentos de Davi começa a ter uma força de gratidão. Davi começa a agradecer a Deus. O reconhecimento de Davi vira um agradecimento. Davi começa a agradecer a Deus por tudo que Deus deu para ele, deu para a família dele e prometeu que daria para a família dele. As palavras de Davi eram forças de gratidão. Agora, você percebeu como na questão de gratidão nós estamos em falha com Deus? Nós mecanizamos tanto algum tipo de orações na nossa mente, que até na hora que é para agradecer, nós acabamos pedindo. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 30, que a sanguessuga tem dois filhos, Adadá. E tem muitos crentes que eles pedem muito e agradecem pouco. E quando você vê a história de Davi, quando você vê os salmos de Davi, você percebe que ele agradecia muito ao Senhor. Quer ver uma coisa? Você chega numa casa, o pessoal fala assim, vamos orar pela comida antes de você almoçar. Esses dias eu estava numa casa, escuta o mistério, eu estou falando de agradecimento, que é uma forma de adoração. Eu estava numa casa e falei para a pessoa que estava do meu lado, tinha muita gente, falei, ó, entende o mistério. Com certeza eles vão pedir para mim orar. Na hora que orar eu só vou agradecer. Você vai ver que tem gente que vai falar, tá com fome, né, pastor? Aí, pastor Jorge, dá a honra da casa para nós, ora pelo alimento. E eu cheguei e falei, Senhor, aprendi com Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus pegava, dava graças, repartia e comia. Ele não orava pelo alimento, ele dava graças. Entendeu o mistério? Aí eu cheguei, falei assim, Senhor, graças te damos por estarmos aqui em comunhão, muito obrigado por esse momento gostoso, obrigado por essa refeição, em nome de Jesus, amém. Aí uma irmã pegou para ela e falou, tá com fome, né, pastor? Entendeu o mistério? Por quê? Porque as pessoas acostumam até na hora de agradecer, Senhor, te agradecemos por essa comida, mas nunca deixe faltar, nem na nossa mesa, nem na mesa do pastor, nem na mesa do irmão, nem na mesa do presbítero, nunca deixe faltar. Até na hora de só agradecer, mecanizou, ele vai e começa a pedir. Quem está entendendo, diga amém. E muitas pessoas são assim, mas por quê? Porque estão tão acostumados a pedir, que não sabem da prioridade também ao agradecer. Você vai fazer uma compra no mercado? Vai lá e vai orando pelo que você vai comprar. Chegou em casa, estende a mão, abençoa tudo que está ali, repreende se tem alguma coisa consagrada aos demônios. Depois que você faz e vai comer, agora é a hora de agradecer. Agora é o momento que você agradece. A Bíblia diz, Jesus partiu o pão, tendo dado graças, partiu o pão e comeu. Jesus ergueu o pão aos céus e tendo dado graça, repartiu e comeu. Era a hora de agradecer. Isso é hora de agradecer. O Davi reconhecia e o Davi, ele agradecia. E o Salomão aprendeu com ele. Aqui foi falado de Salomão em 2 oportunidades já hoje. E eu falo pela terceira vez. Quando Deus se revela a Salomão em sonhos, 1 Reis capítulo 3, Deus chega para Salomão e fala, Salomão, pede o que queres que eu te dê. Antes de Salomão pedir, olha o mistério do adorador. Antes do Salomão pedir,
O Salomão disse: Senhor, eu reconheço que o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem prometeu ao meu pai e cumpriu. O Senhor agora me deu essa posição de rei. Eu reconheço isso e tal. E aí você vai lendo o que aconteceu, o que Salomão disse, e você percebe que a oração de de Salomão também era um agradecimento. Olha que interessante. Davi e Salomão adoravam a Deus com reconhecimento e com gratidão. Então, nas nossas orações, nos nossos louvores, no nosso momento de intimidade com Deus, não pode faltar reconhecimento e agradecimento. Eu tive o desprazer de ver a minha esposa sofrendo 3 anos com hemodiálise, fazendo hemodiálise. Esteve na beira da morte literalmente 3 vezes. Coisa triste. Depois que eu vi a minha esposa sofrendo com a hemodiálise, não podendo fazer as necessidades dela normalmente, quando eu ia no banheiro, aliviava a minha bexiga, Senhor, eu te dou graças, porque meu rim e minha bexiga funcionam perfeitamente. Quando eu tomo aquele banho fresquinho, que Campo Grande é muito quente, eu tomo um banho fresquinho, Senhor, eu te dou graças, porque eu tenho um banho fresco para tomar, e tem pessoas que são escravas dos demônios, são mendigos e não conseguem, não gostam de tomar banho. Meu irmão, Deus gosta de ouvir a sua gratidão. Deus gosta de ouvir o seu reconhecimento. Isso faz bem para Deus. E feliz daqueles que estão nessa noite aqui, que têm o hábito de reconhecer e agradecer. Então Davi levanta a adoração. Ele faz uma oração que se entende que era uma grande adoração, e ele chega no verso 20, porque não há ninguém como tu, Senhor. Nós bem sabemos disso. Agora aqui começa o que nós mais precisamos saber aqui. As 4 coisas que acontecem depois da adoração. Você aprendeu que é importante ter na adoração reconhecimento e gratidão. Agora, o que acontece depois da nossa adoração? Quem quer aprender, diga amém. Amém. Seja uma adoração por dança, por louvor, por oração, seja como for. Primeira coisa, aqui de Davi foi oração. Primeira coisa que acontece depois da adoração: conquistas e vitórias. É a primeira coisa que acontece depois que você adora a Deus de todo o seu coração, não de qualquer forma. Porque antes de Deus procurar adoração, Deus está procurando o verdadeiro adorador. Antes de você prestar um culto para Deus, Deus está olhando o culto que você entrega com a sua vida. Antes de Ele receber o seu culto nessa noite, Ele está recebendo a sua vida. Já parou para pensar nisso? Antes de receber seu culto, Ele está recebendo a sua vida. Antes de receber adoração, Ele recebe se você é um adorador. Agora veja só o seguinte, aqui tem um mistério fantástico. Durante todo o capítulo 17, Davi, ou melhor, a partir do verso 16, Davi fala sobre a sua oração e a sua gratidão, o reconhecimento e agradecimento a Deus. Depois que ele faz toda essa adoração, acontece um mistério. O capítulo 17 é ligado ao capítulo 18. Você sabe que quem separou isso foi o homem, para ficar mais fácil. Mas a Bíblia toda estava compacta, ligada. O capítulo 18 diz assim, olha a revelação, o mistério. Capítulo 18 começa lá no verso 1 dizendo assim: e depois de todas essas coisas... E depois de todas estas coisas... Que coisas? Depois dessa adoração de Davi. Depois que Deus prometeu algo lindo para ele, e ele com o coração aberto agradeceu a Deus e fez uma oração fantástica, onde ele derramou o coração mostrando a sua adoração. Depois destas coisas, depois da adoração de Davi, deu Deus a ele vitória contra todos os seus inimigos. Número 1, quando você adora a Deus, você não está vendo, mas no mundo espiritual as coisas estão acontecendo a seu favor e Deus vai entregando seus inimigos nas suas mãos. A Bíblia diz, Deus deu vitória a Davi contra todos os seus inimigos. Não foi contra um nem outro. Foi contra todos os inimigos. Aí eu fiquei impactado que do verso 2 do capítulo 18 em diante são vários versos aonde Deus dá uma lista das vitórias que ele deu para Davi. E Davi venceu os filisteus, venceu os amonitas, venceu os medianitas, venceu fulano, venceu Beltrano, venceu isso, venceu aquilo. E ele atravessou o Rio Jordão e venceu os outros inimigos, venceu. Irmão, são muitos países que o Davi venceu. Sabe por quê?
Porque ele tinha produzido isso enquanto adorava. Enquanto ele adorava, ele estava produzindo as vitórias e as conquistas que ele precisava. Enquanto nós estivemos aqui orando e adorando a Deus, você percebeu como é que é o mistério? Começou, o irmão louvava, no meio do louvor já tinha irmão que orava e louvava, orava e adorava. Por quê? Porque oração e adoração, elas se completam. Elas estão sempre juntas. Pode perceber que muitos de nós começamos a orar e quando pensar que não, muitas das orações nós já estamos entregando adoração a Deus. Começamos a adorar e começamos também a orar. É isso. E Deus deu muita vitória para Davi. Muitas conquistas. E sabe uma coisa interessante? Que eu vibrei pelo poder da revelação? Que a Bíblia diz lá na frente, no capítulo 18 mesmo. E Deus acrescentou a Davi muito ouro e muita prata. Porque todos os inimigos que ele vencia, ficava para Israel o ouro e a prata que era deles. Diga revelação. Fale, revelação. A Bíblia está dizendo... Não, isso precisa repetir não. Valeu, tá? A palavra do Senhor está dizendo que quando você adora, você está produzindo vitórias e conquistas e prosperidade para a sua vida. Porque Deus vai vencendo para você seus inimigos, Deus vai lhe dando vitória sobre seus inimigos, com isso vem vindo paz e tranquilidade a você, e o ouro e a prata espiritual também vem para você. Quando você adora, meu irmão, você não está vendo, mas vitórias e conquistas estão sendo produzidas, e junto com ela vem o ouro e a prata para a sua vida. É a palavra de Deus. Escute isso. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, ainda hoje eu meditava nisso. 2 Crônicas, capítulo 20, que um dia 3 países, Amonitas, os Edomitas e os Moabitas, se ajuntaram para vir contra Israel. Estou falando de vitórias. Escuta que essa é fantástica. Eles se ajuntaram para vir contra Israel. Mandaram um recado para o rei Josafá. Meu irmão, era 3 países inteiros contra a nação, o povo de Israel. Era muita gente contra um pequeno povo de Israel. Josafá juntou o povo e começou a orar e falou: Senhor, nos socorre, tem compaixão de nós, porque esse povo é muito maior do que nós. Senhor, nossos olhos estão fixos em Ti. Aí começam os mistérios. A hora que Josafá ora diante de todo o povo, o Espírito do Senhor vem sobre um levita. Diga, levita. Engraçado, não veio sobre os profetas não. Naquele dia veio sobre um levita. E o levita profetizou dizendo assim: olha, grande rei, e escute aqui, Israel, nessa luta vocês não terão que pelejar. Parai e ficai quietos e vejam o livramento que eu vou dar a vocês e façam o que eu vou dizer a vocês. E aí passou a noite. Chega de manhã, Israel vai para o combate. O rei Josafá está lá em 2 Crônicas 20. O rei Josafá junta todo Israel e diz assim: escute, nós vamos para a batalha. É isso aí, Josafá, vamos lá. Deus nos deu a vitória e prometeu que a vitória é nossa. É isso aí, Josafá. Jogue as espadas no chão, a lança, joga o escudo e nós vamos sem arma. Pera aí, Josafá, tá ficando doido? Como é que nós vamos brigar contra um exército maior que o nosso e não vamos levar arma nenhuma? E Josafá falou: a direção que Deus nos deu é que Ele vai dar a vitória. E a Bíblia diz que ele falou: os levitas passam para frente. E eram muitos levitas, porque para cantar para o exército inteiro, sem microfone. Os levitas passam para frente e Deus... Tudo isso estava acontecendo no físico, mas no mundo espiritual já tinha algo acontecendo também. Porque do lado de cá Israel estava se organizando para a batalha. Lá preparado no campo que estava combinado para ter a guerra, já estava forrado de gente esperando os israelitas. Do lado de cá os levitas passaram para frente e a Bíblia diz que eles passaram o tempo todo cantando só uma canção: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles não mudaram a letra. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aí ficou coisa de maluco. Sabe por quê? Lá na frente um monte de levita cantando, atrás dele um monte de soldados sem arma. Eu acho que os levitas cantavam: rendei graças ao Senhor. Se isso não funcionar, a gente acaba com Josafá. Rendei graças ao Senhor. Rapaz, Josafá está ficando doido. Que o Senhor é bom.
os levitas cantando e o povo atrás. Só que quando eles chegaram na parte alta do deserto, que eles olharam lá para baixo, onde estavam os 3 países contra eles, a Bíblia diz em 2 Crônicas 20, que enquanto eles adoravam, olha o mistério, enquanto eles adoravam, o Senhor visitou os inimigos e suscitou contenda entre eles, e eles se degladiaram e se mataram um ao outro, de forma que nenhum escapou. Quando Israel chega no campo de batalha cantando, eles olham lá embaixo, na parte baixa do deserto, estava aquele formigueiro de gente, tudo morto, um em cima do outro, um caído por cima do outro. Mas o interessante é que a Bíblia diz, enquanto eles adoravam, o Senhor suscitou contenda entre os seus inimigos. Estão te perseguindo no serviço? Estão te perseguindo na escola? Estão te perseguindo na faculdade? Estão te perseguindo na vizinhança? Tem gente que está te perseguindo porque não está entendendo a tua fé? Tem gente que está se fazendo seu inimigo? Adore a Deus. Enquanto você adora, Deus vai começar a confundir ele. Por que eu estou contra essa menina? Essa menina nunca me fez nada. Por que eu estou querendo o mal desse rapaz na empresa? Ele nunca me fez nada. Adore a Deus e Deus começa a confundir seus inimigos. É bíblico. Isso é bíblico. Adore a Deus e Ele confunde seus inimigos. E aí Deus vai te dar a vitória. Então, primeiro, depois da adoração vem vitória, conquista, e vem o ouro e vem a prata. Aleluia, depois da adoração. Segundo, o que acontece depois do momento de adoração? O que acontece depois que nós oramos? Segundo, libertação, quebra das cadeias. Diga, libertação. Meu irmão, lembra de que Paulo e Silas estavam presos? À meia-noite eles oravam. Interessante é que a Bíblia diz à meia-noite. Por que, pastor, que a Bíblia faz menção de dizer à meia-noite? Simples, porque lá em Jó, capítulo 34, verso 5, a versão corrigida de Almeida diz: à meia-noite os povos são perturbados por espíritos imundos, ou melhor, espíritos invisíveis, que nós entendemos são os espíritos imundos, os demônios. Então, à meia-noite, a pressão dos demônios contra Paulo e Silas estavam grande, estavam eles lá presos, algemados, depois de levar uma sova, uma coça, e aí a coisa fica interessantíssima. A Bíblia diz, Atos capítulo 16, que à meia-noite, Paulo e Silas cantaram um hino. Que coisa engraçada. Eles não cantaram uma canção de guerra, eles não cantaram uma canção de lástima, eles não cantaram uma canção de morte, né? Eles cantaram uma canção, um hino. Sabe o que é hino? No grego, no original diz aqui, na tradução grega diz, à meia-noite Paulo e Silas cantaram um hino. A palavra hino ali é canção de gratidão. Eles não cantaram qualquer coisa. Os camaradas levaram uma surra, levaram uma sova, apanharam até virar os olhos para trás, e estão 2 lá amarrados. Ô Silas, vamos cantar? Vamos cantar qual? Vamos cantar graças te dou, ó meu Senhor, e dele canção de gratidão. Sabe o que acontece? Eles não estavam vendo, mas quando nós adoramos, alguma coisa acontece. Quando adoramos, alguma coisa acontece. Eles estavam adorando e as cadeias foram quebradas. E como você já sabe, veio a libertação. Escuta a experiência que eu vivi um tempo. Uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, a minha igreja começou a entrar num esfriamento, meus pastores, um esfriamento. Começou a gente desviar, irmão estava indo para outra igreja, pessoas desviar aqui para outra igreja não, tá? Deixa eu refazer aqui, senão desviou porque foi para outra igreja. Tinha irmão desviando, tinha irmão saindo para ir para outra igreja, tinha irmão que estava desanimado, e eu preocupado com aquilo. Passou-se um mês nessa vida, nada que eu fazia fluía, as coisas não consertavam. Aí eu estava dormindo um dia, era noite, dormindo uma noite, e aí o Espírito Santo me acordou, era 4 da manhã. Estou falando que o louvor, depois a adoração, depois que você adora, vem libertação. Meu irmão, eu acordei 4 da manhã, o Espírito Santo não deixou eu dormir, e eu ouvi uma voz falar nitidamente, me adore. Aí eu comecei a adorar a Deus, não pedi nada,
Somente adorava, como se nada tivesse acontecendo. Só adorava, adorava, adorava. Depois de 1h e pouquinho de adoração, eu tive uma visão. Eu vi uma mulher na minha frente, eu vi ela nitidamente, e uma voz falou nitidamente para mim: enfia a faca no coração da bruxa à meia-noite. Você mata ela e quebra o encantamento. Desse jeito. Enquanto eu adorava, viu? Enfia a faca no coração da bruxa à meia-noite. Você mata a bruxa e quebra o encantamento. Eu continuei adorando, as lágrimas veio aos meus olhos, eu senti algo me trazendo um renovo. Cedinho eu liguei para os meus obreiros de fé. Falei: irmão, eu tive isso de visão. Deus me deu essa visão. O que está acontecendo conosco é frutos de um encantamento. Fizeram um encantamento para destruir nossa igreja. Aí um obreiro falou: pastor, é verdade. Eu tive um sonho, eu tive uma visão. E aí, em suma, meu irmão, o que aconteceu? Uma bruxa que se passou pela nossa igreja fingindo que era uma mulher de Deus, nos causou muito problema. Ela não conseguiu fechar a igreja quando esteve lá. Ela fez um ritual e matou 2 pessoas, queimou elas e consagrou ao diabo para fechar a nossa igreja. Deus começou a mostrar isso para os meus obreiros. Aí o que aconteceu? Fizemos 7 dias de oração à meia-noite. A oração era para espiritualmente enfiar a faca, né, que seria a espada, no coração da bruxa, matar ela e quebrar o encantamento. Em menos de 7 dias da campanha, foi 5 dias de campanha, a igreja voltou a ficar avivada. Quem estava fraco começou a se animar. Os que estavam indo para outra igreja voltaram. As coisas mudaram radicalmente. Por quê? Porque quando nós oramos, nós adoramos, está vindo sobre a nossa vida a libertação. A Bíblia diz em Salmos 22, verso 3, que o Senhor habita nos louvores do seu povo. Quando nós começamos a louvar, o que acontece? Deus se agrada e vem receber o louvor. Quando a presença de Deus vem, não tem demônio que consiga ficar dentro das pessoas. Por isso que volta e meia está uma igreja lá em adoração louvando e vem alguém e começa a manifestar demônio. Por quê? Porque com aquele louvor atraiu a presença de Deus e cumpre-se a palavra que o Senhor habita nos louvores de Israel. O demônio se incomoda e ele tem que sair da pessoa. Por isso que o diabo faz de tudo para as pessoas desprezarem a hora do louvor. Por isso que tem pessoas que ficam enrolando para não chegar na igreja na hora do louvor, para chegar depois do louvor, porque tem muitos crentes que acham chato o período de louvor. Tem muita gente que não gosta, mas já é um espírito mau que faz a pessoa pensar assim para que ela não receba a libertação que está precisando no trabalho, nas finanças, na família, na saúde, porque ela despreza a parte aonde a presença de Deus vem se manifestar. O louvor é a hora que você se dá para Deus. A palavra é a hora que Deus dá-se a você. Entendeu o mistério? Quando se despreza a parte do louvor, a parte de abertura do culto que é o louvor, você está desprezando dar alguma coisa a Deus. Mas vai vendo que tem mais algum mistério aqui. A Bíblia diz que quando o demônio pegava Saul, Davi tocava a harpa e o demônio soltava Saul. Por quê? Porque o louvor liberta. Meu irmão, você vai indo, você vai adorando, você vai louvando. Nas suas orações você vai agradecendo e vai reconhecendo. Você não vai estar vendo, mas no mundo espiritual vai cumprir-se Romanos 8, 28. Tudo vai concorrer para o seu bem. Aí você vai começar a perceber a libertação, o que estava obscuro na sua vida começa a se clarear e as coisas começam a mudar na sua vida. Quem entende, diga amém. Então o que vem depois da adoração? Vem vitória e vem conquista, vem libertação. Terceiro, são 4. O que acontece depois da adoração? Os seus laços de comunhão com Deus são fortalecidos. Escute isso, escute essa revelação. No Antigo Testamento, o sacerdote, quando entrava no santuário, ele tinha que ir até o altar do incenso, acender o incenso aromatizado. Aquele incenso subia e preparava a atmosfera para que Deus se manifestasse. Vai ouvindo o mistério. Para que Deus se manifestasse. Por quê? Porque toda vez que Deus se manifestava no Antigo Testamento, a atmosfera aonde ele ia manifestar-se tinha que estar purificada. Quando ele ia falar no monte com Moisés, primeiro vinha relâmpagos e trovões sobre o monte, que era para purificar a atmosfera aonde Deus ia manifestar-se para falar com Moisés. Para que Deus se manifestasse no santuário,
O incenso precisava estar aceso, porque aí ele perfumava a atmosfera, Deus se agradava daquele incenso, e Deus vinha e se manifestava no santuário e conversava com o homem. Ele adquiria intimidade com o sacerdote. O incenso fazia com que o homem atraísse a presença de Deus. Por isso que em Êxodo capítulo 30, verso 6, Deus disse: Moisés, venha até o altar do incenso, aonde eu falarei contigo. Olha que interessante. Venha até o altar do incenso, aonde falarei contigo. Se você não entendeu, incenso agora, pela revelação, incenso é a nossa oração e a nossa adoração. Então quando você ora, adora, que nem Davi fez, a oração dele era uma oração de adoração. Quando você reconhece, você agradece, quando você está no momento de louvor, está subindo incenso e preparando a atmosfera. Está subindo incenso e preparando a atmosfera. Sabe para quê? Para que Deus se manifeste e fortaleça os laços de amor com você. Por isso que ele disse: Moisés, venha até o lugar de oração e adoração. Aí o incenso sobe, e ali eu me manifesto a você, Moisés. E ali a gente fortalece os nossos laços. Para quem aqui é namorado e é casado, você sabe o quanto é gostoso a sua namorada ou a sua esposa chegar para você e falar: você é especial para mim, eu te amo, eu tenho planos com você. Você que é casado, que é noivo, namorado, você sabe o quanto é gostoso o seu noivo, namorado chegar para você e falar: meu amor, você é linda, você é perfumada, você é arrumadinha, você é isso, aquele outro. Isso faz bem para a pessoa, não faz? Você que não está namorando aí, não está casado, quando alguém te elogia, faz bem para você, não faz? Leva para o lado espiritual. Deus sente muita alegria quando nós declaramos palavras de amor a Ele. Deus sente muito fogo nele quando a gente diz: Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho. Como diz a Bíblia no livro de Salmos, Salmos 142, verso 5, Senhor, Tu é tudo que eu tenho na terra dos viventes, disse o salmista. Olha que coisa linda. Já pensou? Senhor, o Senhor é tudo que tenho na terra dos viventes. Meu irmão, o Senhor se agrada da nossa adoração. E aí, da mesma forma que você fica mais apegado com a pessoa que te elogia, da mesma forma que você fica mais apegado com a pessoa que te trata bem, que fala palavras carinhosas para você, da mesma forma Deus fortalece a nossa amizade com Ele quando nós adoramos. E aqui tem outro mistério. Por que que tem cultos que às vezes a presença de Deus não se manifesta? É triste, mas é verdade. Independente da denominação. Por que que tem culto que a presença de Deus não manifesta? Simples. Porque se não subiu incenso para preparar a atmosfera, não tem manifestação do Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz em Colossenses que o Antigo Testamento é sombra do Novo. Ou seja, o Novo Testamento traz a revelação do Antigo. Se lá no tempo antigo, sem subir incenso, não tinha manifestação de Deus, no contexto espiritual, Romanos 7,14, nós bem sabemos que a lei é espiritual. Se não subir incenso espiritual, se não subir uma verdadeira adoração, a atmosfera não é preparada. Se a atmosfera não for preparada, não tem manifestação de Deus. Quem entende, diga amém. Amém. Tem igrejas que eu sou chamado para ir, pastor, nós precisamos da ajuda do Senhor. Precisamos que a nossa igreja seja reanimada, avivada. Aí nós chegamos lá. É triste, mas é verdade que eu vou te dizer. Sabe por que muitas igrejas estão frias, independente da denominação? Existe algum grupo grande de igrejas frias? Você vai ouvir, o louvor é um louvor que não sobe. É um louvor frio, um louvor que não tem cheiro de incenso. A atmosfera não é preparada. Deus não vem se manifestar. O que acontece depois da adoração? A sua intimidade com Deus aumenta. Só de você estar no ônibus, você está lá no ônibus indo para o serviço, você está lá no metrô indo para o serviço, e você está lá: ô Senhor, baixinho, lá no seu lugarzinho, eu te agradeço, o Senhor é maravilhoso, Senhor, que dia lindo, Senhor. Oh, meu Pai, obrigado pelo serviço, porque tem tanta gente desempregada. Você está lá baixinho, as pessoas estão olhando para você, só vê sua boca. E você está lá agradecendo, você está adorando, sabe, né? Aí Deus vai se agradando mais e mais, e a intimidade dele com você vai sendo fortalecida. Vamos caminhar para o final? Vamos caminhar para o último? Vamos caminhando para o final. Quarto e último.
O que acontece depois da adoração? Você é cheio do Espírito Santo. Cada vez que você adora a Deus, com coração sincero, não esqueça, antes da adoração Ele quer o adorador. Cada vez que, mesmo que seja uma frase simples, de adoração verdadeira, de gratidão, o Espírito Santo começa a encher você. Eu vou te mostrar alguma coisa na Bíblia sobre isso. Eu me lembro uma vez que eu estava no ônibus. Eu tinha acabado de sair de um período de oração, peguei o ônibus e estava indo para o centro da cidade fazer umas coisas. Aí eu curvei a cabeça e fui agradecendo a Deus. E naquilo que eu fui agradecendo, veio uma unção sobre mim. Eu senti algo especial me enchendo, literalmente. Eu curvei a cabeça e comecei a chorar dentro do ônibus. E eu não queria dar bandeira, porque aí eu havia alguém falar: o que foi, moço? Você está passando bem? Ô, ceguinho, está algum problema aí? Aí eu não queria despertar. Aí eu baixei a cabeça e comecei a chorar. E quanto mais eu chorava, mais eu agradecia. Quanto mais eu agradecia, mais a unção do Senhor vinha. Escute essa palavra tremenda que eu quero caminhar para o final aqui. Escute isso. Escute. Não abra não que você perde o ensino. Eu vou te ler um texto que mostra que quando nós adoramos, depois da adoração vem a unção e vem o poder. Efésios capítulo 5, verso 18. Paulo escreve aos Efésios e diz: não se embriague com vinho que tem mistura forte, mas enchei-vos do Espírito. Tem uma versão que diz embriague-se no Espírito, mas no original diz enchei-vos do Espírito. Interessante que no verso 18 Paulo está dizendo: não se embriague com vinho não, mas se embriague no Espírito Santo. Aí no verso 19, isso aqui todo pentecostal conhece o 18, né? Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Só que no verso 19 ele diz como. No 18 ele diz para nós nos enchermos. No 19 ele diz como nós vamos se encher. Aí olha só o contexto. O 18 e 19. Não se embriague com vinho que tem mistura forte, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cantando entre vós com cânticos espirituais, dando agradecimentos a Deus, bendizendo ao Senhor entre vós. Aqui Paulo está dizendo: você quer ser cheio do Espírito Santo? Salmodie entre vós, dê ações de graça entre vós, cante canções espirituais entre vós. Fazendo isso, você vai ser cheio do Espírito Santo. Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Fique em pé que a unção está chegando, fique em pé. Fique em pé que a unção está chegando, mas não distraia. Olha para mim que eu estou terminando, olha para mim. A Bíblia está dizendo: se encha do Espírito Santo. Como? Salmodiando e cantando entre vós. Quando você canta, meu irmão, quando você louva a Deus, quando você declara a palavra de adoração a Deus, o Senhor se agrada, o incenso sobe, Ele fortalece os laços de amor com você, e Ele começa a te visitar com o poder dEle, Ele começa a te visitar com a unção dEle, Ele começa a te visitar com a forte presença dEle. Quando Paulo e Silas louvavam, eles adoravam canções de agradecimento, a unção encheu o lugar, o incenso subiu, a presença veio, a unção do Senhor encheu eles, e o poder de Deus arrebentou com as cadeias. Arrebentou com as cadeias. Nós vamos adorar o Senhor. E enquanto nós adoramos, você vai perceber o poder de Deus te enchendo. Enquanto nós adoramos, você vai perceber o poder de Deus transbordando em você. Enquanto nós adoramos, você vai perceber a unção de Deus, porque quando adoramos, alguma coisa está acontecendo.